Capítulo 351 Crixus, o Destruidor. Os numerosos seres sombrios nos mundos primordiais que já foram lembrados e gravaram a experiência em seus corações foram obrigados a continuar assistindo à conclusão deste banho de sangue enquanto a figura de Noah continuava a rastrear todos os envolvidos enquanto ele balançava a brilhante lâmina dourada e sangrenta para baixo. Os olhares daqueles que assistiam endureceram quando viram as telas ilusórias acima de seus planetas retratando uma cena de destruição e caos, um título deste sangrento celestial se formando em suas mentes e que mais tarde se espalharia pela expansão da luz. Entre as muitas coisas que resultaram deste evento, o nome de um celestial em particular se espalharia como fogo pelos muitos quadrantes da expansão da luz à medida que a violência terminava no mundo dos magos. O olhar do grão-mestre Vredral estava brilhante enquanto ele olhava para a cena de carnificina continuando do ponto de vista de Crixus e Athena. Após a derrota dos poderosos especialistas em forjamento da alma da Ordem da Serpente Negra, muitos abandonaram o campo de batalha e se espalharam pelas terras do mundo dos magos com medo, com os dois celestiais indo rastreá-los através do discernimento do destino. Qualquer um que mantivesse um ar de caos devido aos resultados das ações de matar e sequestrar os cultivadores do mundo do cultivo foram todos cortados onde estavam enquanto o processo continuava por mais uma hora. Nas telas ilusórias, as forças dos muitos mundos primordiais que assistiam podiam ver as expressões impassíveis e sem emoção de Crixus e Athena enquanto um deles usava sua espada brilhante para dividir os corpos de seus inimigos, enquanto outro usava um martelo brilhando com uma luz gloriosa para despedaçar seus corpos. Eles sentiram seus corpos ficarem frios com a carnificina contínua enquanto assistiam, as telas ilusórias continuando a transmitir tudo com detalhes espetaculares. De vez em quando, lâminas da libertação tremendamente grandes podiam ser vistas descendo e destruindo bases inteiras onde as forças da Ordem da Serpente Negra estavam escondidas, as barreiras erguidas não sendo capazes de impedir os avanços das lâminas, mesmo que brevemente. Toda essa carnificina e destruição foram atribuídas aos dois celestiais que ainda se moviam no mundo dos magos, mas muitos já conheciam a princesa da guerra Athena, que havia conquistado recentemente o primeiro posto da caçada infernal. Muitos outros não estavam familiarizados com o nome Crixus, então enquanto assistiam à carnificina e destruição ocorrendo no mundo dos magos, o nome que gradualmente se espalharia entre as bocas de muitos era Crixus. Este foi o título que carregava medo e brilho. Era um título que muitos diriam quando discutissem o poder dos celestiais e suas forças. Muitos se lembrariam da princesa da guerra Athena, bem como do recém-introduzido Crixus, o Destruidor. Crixo, o Destruidor, um título ousado dado ao celestial que fez chover lâminas de libertação justas e clamou por julgamento que espetou e destruiu todos aqueles que se levantaram contra ele. Nas terras centrais do mundo dos magos, um silêncio misterioso reinou de forma tão chocante que nenhum único ser permaneceu vivo na vasta extensão de um centro normalmente movimentado de um mundo primordial. A figura cintilante de Noah flutuou no ar enquanto uma aura dourada assava ao seu redor, confirmando com discernimento do destino, pela última vez que seu objetivo havia realmente sido alcançado. A aura de outro ser se aproximou de seu lado quando ele se virou para a direita para olhar para uma valente Athena que tinha sua armadura dourada desaparecendo uma partícula de luz por vez. A princesa da guerra tinha um sorriso brilhante enquanto seus olhos se fichavam na figura de Noah, sua expressão era de interesse, pois não combinava com a atmosfera de alguém que acabara de participar do banho de sangue de milhões de seres. Você é uma anomalia, irmão mais novo. O rabo de cavalo apertado acenou atrás dela quando ela virou a cabeça para o lado e olhou para Noah, aparentemente tentando descobrir quais segredos ele guardava em seu corpo. Noah olhou de volta para as terras centrais ensanguentadas do mundo dos magos enquanto falava. Você observou as mudanças com discernimento do destino. Sim. Desta vez, ceifando a vida de milhões durante a transmissão, economizamos dezenas de bilhões. Você não sente uma sensação de satisfação depois de reduzir tanto caos e direcionar o destino na direção que deseja.
Atena parecia muito mais falante e jovial após a batalha de bombeamento de sangue, sua expressão não era habitualmente impassível, já que Noa podia observar um nível estranho de felicidade, já que ela não pensava muito em suas ações agora. Ele ponderou sobre a pergunta dela enquanto balançava a cabeça e respondia enquanto suas figuras começavam a disparar em direção ao navio de guerra primordial à distância, deixando para trás uma capital vazia e ensanguentada que costumava abrigar os poderes mais fortes do mundo dos magos. É bom saber que existem outras maneiras de reduzir o caos que não levam diretamente à destruição de planetas. Ele disse essas palavras com indiferença enquanto os olhos de Atena se estreitavam em direção a ele, um sorriso brilhante irrompendo dela quando Noa a ouviu rir pela primeira vez. Haha, você pode estar certo desta vez, irmão mais novo, mas não fique muito arrogante. Agora que sei que seu talento é ainda mais espetacular do que imaginamos, não vou mais combinar o mesmo número de linhas de destino durante o sparring. Não precisaremos nem nos preocupar com as habilidades do Soul Damage quando estivermos lutando se suas habilidades forem tão avançadas. Palavras perigosas foram liberadas dela quando a emoção da batalha entrou completamente em seu sistema, relembrando o exemplar golpe da libertação de Crixus que permitiu que múltiplas lâminas da libertação descessem. Ela estava interessada neste ataque perigoso que poderia danificar a alma de alguém, perguntando-se exatamente como esse seu irmão mais novo conseguiu melhorá-lo tanto. Noa apenas acenou com a cabeça para a mudança de ritmo de Atena enquanto eles se aproximavam do enorme navio de guerra primordial e entravam, passando por várias portas antes de retornarem a uma das enormes salas de comando centrais onde o grão-mestre Vredral estava. O olhar do grão-mestre era de vigor alegre enquanto seus olhos se fichavam nas figuras de Noé e Atena, acenado com as mãos na frente deles enquanto ele nem mesmo esperava que eles relatassem. Com o aceno de suas mãos, inúmeras telas ilusórias apareceram na frente deles. Essas telas ilusórias refletiam os muitos mundos primordiais que assistiam ao banho de sangue que realizaram no mundo dos magos enquanto suas reações sombrias eram retratadas. Muitas reações chocadas e de medo puderam ser vistas, com muitas mais de ponderação sobre como numerosas forças poderosas foram colocadas em profunda reflexão enquanto eram visualmente lembradas do poder dos celestiais. Noa olhou para muitas dessas telas enquanto inúmeras vozes se misturavam, mas ele conseguia distinguir claramente as palavras mais repetidas das inúmeras telas ilusórias à sua frente. Aspas. A princesa da guerra. Atena, aspas. Celestiais, o destruidor, aspas. Lei suprema, Crixus, o destruidor, estrondo. Inúmeras coisas pareciam ser mencionadas ao longo dos numerosos mundos primordiais que ele estava observando, mas o que ele mais encontrou foi o nome do ser que ele estava tomando forma, seu corpo realmente sentindo uma mudança quando recebeu outra lição sobre a lei da destino enquanto observa os efeitos de suas ações. A sala do navio em que estavam ficou com um tom dourado enquanto numerosas linhas do destino corriam para o corpo de Noa, embora ele não estivesse sozinho, pois o rosto de Atena brilhava com brilho enquanto centenas de outras linhas do destino eram adicionadas à já aterrorizante quantidade que ela segurava. Por causa de sua influência do destino que evitou dezenas de bilhões de vidas, Noa percebeu que a condensação das linhas do destino havia se tornado ainda mais fácil e rápida, contando algumas centenas que desciam em questão de segundos à medida que ganhava mais conhecimento sobre o destino, e exatamente o que ele precisava fazer para avançar ainda mais nesta lei suprema do destino. Fim do capítulo. Capítulo 352. Um grande mestre tem uma epifania. Trum. Os corpos dos dois celestiais vibraram com poder enquanto a luz dourada gradualmente diminuía, Noa adicionando outras 5.000 linhas do destino em seu corpo e elevando seu total para um pouco acima de 18.000, enquanto Atena adicionou cerca de 2.000 linhas do destino à sua já abundante quantidade, que Noa não conseguia discernir completamente. O ar gradualmente se acalmou à medida que a comoção causada pela descida de milhares de destinos diminuía, a expressão enrugada de um grão-mestre acariciando sua barba tornando-se aparente nos olhos dos dois discípulos.
Quanto mais você influencia o destino, mais você naturalmente aumentará o poder e a compreensão da lei do destino. O grão-mestre sorriu alto enquanto olhava para eles como se fossem bens valiosos. Athena olhou para as linhas adicionais do destino em seu corpo enquanto balançava a cabeça naturalmente, este caso não sendo algo completamente estranho para ela. Seus olhos fixaram-se languidamente em seu irmão mais novo, que de alguma forma conseguiu que mais de 2 vezes as linhas do destino descessem sobre seu corpo, apesar de terem participado do mesmo evento. Noah olhou para as abundantes linhas do destino percorrendo seu corpo enquanto ganhava conhecimento sobre a maneira de aumentá-las rapidamente, que era simplesmente continuar influenciando o destino de muitos seres. Isso causaria o aumento abrupto no número de linhas do destino que ele possuía e, muito provavelmente, o aumento de quantas ele poderia condensar a cada dia com o passar do tempo. O olhar do grão-mestre focou em Noah enquanto ele acenava alegremente para ele e falava mais uma vez. Seu plano deu muito certo, com a quantidade de caos reduzida, excedendo até mesmo um pouco o resultado de simplesmente destruir todo o mundo dos magos. Você é um gênio diferente de tudo que eu já vi. Noah apenas sorriu ao colocar a mão no peito e perguntar respeitosamente. Obrigado por me dar a chance, grande mestre. Estou curioso, já que destruímos completamente a estrutura de poder deste mundo e eliminamos seus líderes mais poderosos, como isso se moverá a partir daqui quando olharmos para os efeitos de nossas ações? Aspas. O grão-mestre acenou com desdém a esta pergunta, respondendo enquanto esfregava sua exemplar barba branca. Você não precisa se preocupar com isso. O mundo do cultivo que foi mais prejudicado pelo mundo dos magos em breve será informado para descer e tomar as rédeas, bem como inúmeras missões sendo criadas que serão dadas aos nossos discípulos desçam ao mundo dos magos e influenciem o destino dos seres lá para treinamento. Nem todo mundo salta na hierarquia como você, influenciando diretamente o destino de vários mundos. Outros discípulos têm que começar em uma escala muito menor, e influenciar o destino de seres em uma posição especial como aqueles neste mundo mago se enquadra em nossos critérios. Mas, não é isso que eu quero discutir agora. O rosto do grão-mestre Vredral ficou brilhante quando ele começou a caminhar em direção a eles, sua presença começou a irromper com um vigor dourado. Você me lembrou de algo que eu nunca deveria ter esquecido durante esta aventura. É o lembrete de que, ainda pior do que eu, os seres nesta expansão de luz são naturalmente esquecidos. Ele caminhou em direção a eles a cada passo, seu rosto parecia brilhar mais e mais como se ele tivesse uma epifania. Depois do fim da guerra, há 1000 anos, muitos se esqueceram do nosso poder, apenas ouvindo falar dele ocasionalmente, quando nos movemos para punir aqueles que precisam ser punidos e durante as caçadas infernais. Este evento importante que você acabou de evocar, jovem Crixus, é um lembrete de que os seres nesta expansão de luz precisam saber exatamente por que os celestiais têm o poder que possuem. Assim como eles observaram sua habilidade genial em batalha, eles precisam ver o brilho dos celestiais mais uma vez para reduzir esse caos cada vez maior. Não apenas este pequeno quadrante para o qual mostramos sua batalha, mas todos os quadrantes de a expansão da luz. A voz do grande mestre tremia de excitação envelhecida perto do fim enquanto o coração de Noah se apertava, sem saber exatamente o que resultaria desse desenvolvimento inesperado. No mundo dos magos que Noah e Athena tinham acabado de deixar, a tela ilusória desapareceu quando os habitantes do mundo temerosamente escondidos apareceram em massa, os poderosos magos que não estavam na Ordem da Serpente Negra sentindo as restrições espaciais sendo levantadas partiu quando um grande navio de guerra principal começou a se afastar de seus mundos. Seus corações estavam cheios de tristeza e dor enquanto repassavam os eventos que haviam acabado de ocorrer, especialmente a figura demoníaca de um celestial alado brilhantemente brilhante que choveu lâminas horrendas dos céus e derrubou muitos dos seres poderosos que eles conheciam. Quando olharam para as figuras de Noé e Athena, eles apenas guardaram memórias de medo e ódio enquanto recordavam seu terrível poder que causou a queda da força governante de seu mundo, mas também sentiram uma ponta de gratidão.
Esta foi uma visão muito interessante de se ver, pois os habitantes do mundo dos magos ouviram as palavras do grande mestre celestial antes do início do banho de sangue. Sua voz ressoou por todo o mundo, dizendo-lhes que o veredicto para o mundo deles havia sido a destruição. A única razão pela qual este veredicto mudou foi por causa dos pensamentos de um único discípulo, o mesmo ser que desceu para realizar o massacre. Então eles estavam gratos a este discípulo e ao mesmo tempo estavam cada vez mais temerosos dele e da força que ele representava. Neste mundo mago que logo seria dividido pelas forças que os celestiais enviariam para estabilizar e governar o mundo, uma nova era de terrível submissão começaria para seus habitantes, pois apenas uma única motivação viria a governar este mundo, e era medo. Fim do capítulo. Capítulo 353 Reino Celestial. Uma grande nave de guerra Prime percorria a vastidão do espaço enquanto numerosas comunicações eram enviadas por toda parte por causa das ações recentes. As cenas das telas ilusórias que apareceram em muitos mundos primordiais já haviam sido gravadas há muito tempo por outros através de seus próprios meios, com seus eventos sendo divulgados para muitos com o passar dos dias. Isso iria atingir o objetivo de medo que os celestiais tinham, já que muitos assistiram à proeza de batalha de dois discípulos do reino do vazio para dizimar seres poderosos no reino do forjamento da alma. Se este era o poder dos celestiais no reino do vazio, quão aterrorizantes eles eram quando estavam em um nível superior. Esta foi a questão que se espalharia entre os corações de muitos que se deparariam com o banho de sangue do mundo dos magos, uma questão que influenciaria as ações de numerosas forças, pois eles sempre pensariam neste evento quando planejassem suas ações, para o futuro. No navio de guerra primordial, numerosos pensamentos passaram pela mente de Noah enquanto ele pensava nas palavras do grão-mestre. A barba branca do velho brilhava intensamente enquanto seu rosto ficava mais brilhante enquanto ele falava sobre o lembrete que Noé lhe havia dado sobre a natureza esquecida dos seres, e como eles poderiam se mover a partir de agora levando em conta essa natureza. Quando Noah perguntou exatamente o que o grão-mestre pretendia fazer, ele recebeu apenas uma única resposta. O reino celestial. Os olhos de Atena brilharam intensamente com essas palavras, com o rosto do grão-mestre se transformando em uma excitação ponderada enquanto ele divagava mais algumas palavras. Bem, isso exigiria a permissão e conformidade de vários grão-mestres e estrelas celestiais, mas tenho certeza de que um acordo poderá ser alcançado depois que eles virem e avaliarem a influência do destino hoje. A aura dominadora do grão-mestre Vredral irrompeu quando ele terminou suas palavras, sua barba branca ondulando majestosamente enquanto seus olhos brilhavam com luz. Vejo uma maneira de expandir rapidamente nossa influência enquanto nos preparamos para a guerra que se aproxima. Haha, sim, pareciam as divagações de um homem velho, mas havia um enorme poder por trás disso quando sua figura desapareceu dos olhos de Noah e Atena. Suas auras sentindo reaparecendo na área de comando central do navio enquanto ele se sentava em uma pose meditativa e fechou os olhos, provavelmente trabalhando para enviar inúmeras mensagens telepáticas. Noah repetiu essa cena em sua mente enquanto pensava sobre suas próprias ações e os efeitos que elas tiveram, bem como alcançar seu objetivo de impedir com sucesso a destruição de um mundo inteiro. Com o mundo dos magos, ele percebeu que os caminhos destrutivos dos celestiais poderiam definitivamente ser evitados se eles fizessem as coisas de maneira diferente do que olhar para o número de vidas de uma maneira tão indiferente. Para eles, se conseguissem salvar a vida de dezenas de milhares de milhões e o custo fosse de alguns milhares de milhões, valeria a pena e não teriam qualquer escrúpulo em relação a isso. Mas se havia possibilidade de reduzir ainda mais o número de mortes, por que não fazê-lo? Na verdade, ele concordou com o uso da lei do destino pelo celestial para discernir o caos que se aproximava, mas discordou completamente deles quando se tratava de como eles o executavam. Estas experiências recentes não mudaram muito o seu ponto de vista sobre eles, apenas o tornaram mais vigilante sobre os seus verdadeiros objetivos, uma vez que esta poderosa organização dava tão pouca atenção às vidas daqueles sobre os quais reinavam.
Ele agora queria seguir em frente enquanto continuava a aprender mais sobre o funcionamento dos celestiais, especialmente este reino celestial que o grão-mestre Vredral havia mencionado. Sua mente se moveu rapidamente enquanto ele usava, Fat Traverser, a habilidade absoluta que veio com o maior Ki. Fat Traverser, como alguém que é proficiente no funcionamento do destino, você tem mais liberdade sobre seu próprio destino. Essa habilidade permite que você avance para o resultado mais favorável do seu destino. Na ampla sala do navio de guerra principal onde ele estava sozinho, um brilho dourado apareceu para cobrir seu corpo enquanto ele perscrutava as possibilidades mais favoráveis para seu próprio futuro. A habilidade era extremamente misteriosa de entender, não lhe mostrando exatamente o curso dos acontecimentos a seguir, mas simplesmente trazendo à sua mente algumas imagens e pensamentos que, se ele seguisse, seria capaz de alcançar o resultado mais favorável para o seu futuro. Seus olhos brilhavam com brilho como em sua mente, as palavras, Reino Celestial, percorreram várias vezes, enquanto uma gota de sangue brilhava mais forte quando uma energia única entrou nela. A última coisa que ele viu sob a influência de Fat Traverser foi a breve imagem de uma massa de terra flutuante e cintilante. Seus olhos se arregalaram enquanto ele respirava, organizando seus pensamentos enquanto reunia mais informações sobre como deveria se mover no futuro próximo. Eles lidariam com o reino celestial, sua terra espiritual e algo relacionado ao progenitor vampiro. Ele decifrou as coisas que viu sob a influência de Fat Traverser enquanto se concentrava na única coisa que poderia efetivamente mudar agora, e esta era a cena em que uma energia única estava entrando em uma gota de sangue. Ele aplicou isso a si mesmo e às habilidades que tinha, o que o fez acreditar que, para seu próximo curso de ações, elas seriam mais favoráveis para ele se ele se concentrasse em usar a energia única que eram os pontos de habilidade para avançar na árvore de habilidades. Ele ganhou no Enchant Blood World. Nem a estupenda árvore de habilidades celestiais que era o Guardião do Destino, nem a terrível árvore de habilidades do Catulo Menor, nem o Imperador Lich Abominável, que continuou a acumular pontos de habilidade no mundo infernal para ele até agora. Fat Traverser estava mostrando a ele como primeiro focar em Bloodlord, a árvore de habilidades sob o Vampire Progenitor, como a coisa que mais o ajudaria em um futuro próximo. Seus olhos brilharam quando ele olhou para o número de pontos de habilidade que ele havia acumulado agora e começou a ponderar exatamente como deveria atualizar essa árvore de habilidades do vazio para o rank da alma. O principal pensamento em sua mente ao fazer isso foi: o que exatamente veio na próxima classificação desta árvore de habilidades que faria com que sua jornada seguisse em uma direção ainda mais suave. Fim do capítulo. Capítulo 354. Direcionando-se para o destino ideal. A nave de guerra principal continuou a atravessar suavemente a vastidão do espaço enquanto retornava à sétima estrela celestial em um ritmo muito mais relaxado do que quando partiu. Noah estava meditando em uma sala ampla em cima de uma cama de design exclusivo enquanto ponderava sobre seus próximos movimentos. Havia inúmeras coisas acontecendo neste momento como resultado de suas ações no mundo dos magos, mas ele já havia enxugado as mãos enquanto olhava para o futuro, observando os resultados de suas ações continuarem a vir com o passar do tempo. A coisa em que ele estava focando atualmente era na atualização de uma árvore de habilidades específica que, Fat Traverser, sugeriu ser uma das coisas que o levaria ao seu destino ideal. Seu olhar se voltou para os pontos de habilidade que o abominável Imperador Lich continuou a cultivar em seu nome, a energia única sendo suavemente passada de sua convocação para ele enquanto o número aumentava drasticamente no último mês. O número atual de pontos de habilidade fez com que os olhos de Noah brilhassem com uma luz brilhante. Ponto S de habilidade infernal, 601. Atualmente, ele possuía mais de 601 pontos de habilidade enquanto o Imperador Lich trabalhava duro para derrubar infernais, bem como vigiar os arautos em treinamento. Esse grande número permitiu muitas possibilidades, mas também afetou diretamente outra coisa pela qual ele ansiava muito. Noah Osmonte, título, S, Senhor Infernal, 20%. Linhagem, Ons, Progenitor Vampiro.
Linha S de destino, 18.100. Vitalidade, Void. Foco, Força, Void. Com o aumento dos pontos de habilidade, isso também significava que ele estava coletando a energia única dos infernais em um ritmo rápido, aumentando a energia única que ele precisava antes que pudesse ganhar e incorporar totalmente o título de Lorde Infernal. Este também foi um evento importante por si só, com o qual ele teve que ter muito cuidado, já que um Lorde Infernal estava diretamente contra os Celestiais, e mesmo que ele tivesse aprendido algumas de suas habilidades e se tornado capaz de esconder ativamente seu destino, ainda havia muitas coisas com as quais ele precisava ter cuidado. Ele colocou o título de Lorde Infernal de lado por enquanto olhava para o Reino do Vazio, Senhor de Sangue. Ele não foi capaz de aumentar a proficiência da habilidade em um ritmo rápido como de costume porque estava contido na 7ª estrela celestial. Passou grande parte do tempo condensando as linhas do destino, aprendendo com o Grão-Mestre e lutando com Athena. Sob a vigilância dos seres poderosos que eram os Celestiais, ele nem mesmo trouxe a terra espiritual com ele, pois a deixou no primeiro reino do inferno para os precursores usarem como base enquanto se moviam. Assim, ele também não poderia se trancar no espaço temporal para aumentar rapidamente a proficiência das habilidades. Isso significava que para ele atualizar com sucesso esta árvore de habilidades atualmente, ele teve que reduzir seu progresso na coleta de pontos de habilidade e realmente usar alguns deles para aumentar o nível de proficiência de Senhor de Sangue. Para uma habilidade de Rank Void, 5 pontos de habilidade tiveram que ser usados permanentemente para maximizar a proficiência da habilidade, e isso permitiria que ele produzisse uma habilidade de nível mais através de combinações, permitindo que ele então abrisse o próximo estágio desta árvore de habilidades. Usar os pontos de habilidade dessa maneira não era algo que ele queria fazer, mas atualmente ele não tinha como deixar a estrela celestial, e o uso de Fat Traverser e sua própria intuição lhe disseram que ele provavelmente encontraria uma resposta para este problema nas habilidades do progenitor de sangue. Ele suspirou enquanto fortaleceu seu coração e comandou 5 pontos de habilidade para maximizar a proficiência do Senhor de Sangue. Seus olhos então se voltaram para as inúmeras habilidades que ele ganhou dos muitos magos que acabara de derrotar. Cada vez que ele derrotava os magos da linhagem sanguínea no mundo dos magos, sua energia origem seria suavemente absorvida pelo sistema à medida que era transformada nos livros de habilidades e núcleos usuais que normalmente teriam ido diretamente para sua bolsa de armazenamento ou anéis, mas desde que ele não precisava deles desde o advento da habilidade contida na habilidade absoluta, todos os núcleos e livros de habilidade foram diretamente para o espaço expansivo desta habilidade absoluta. Neste amplo espaço que funcionava como um inventário ao qual só ele tinha acesso, numerosos núcleos e livros de habilidades, que vieram de seres que iam desde lendários até forjamento de almas foram dispostos majestosamente. Esta foi uma das poucas coisas boas que surgiram do empreendimento sangrento, na verdade permitindo que Noah fosse capaz de cultivar novas habilidades e núcleos desses seres poderosos. A coisa mais importante é o fato de que ele colocou as mãos em núcleos do Soul Rank e habilidades que aumentariam ainda mais seu poder. Daqueles dignos de nota, das mortes da Serpente Alada Negra e da Serpente Alada Flamejante, um total de 4 habilidades do Rank Alma pousaram em seu colo. Do roubo de morte do mago mais poderoso da Ordem da Serpente Negra, a Serpente Alada Devoradora, Noah na verdade ganhou uma habilidade Rank Alma mais que lhe permitiria assumir a forma da própria Serpente Alada Devoradora. Mas seu foco atualmente não estava nessas habilidades do Soul Rank que ele não poderia usar livremente em seu ambiente atual, mas nas habilidades Void e Void mais Rank que ele ganhou dos seres do Void Realm que ele havia derrubado junto com os líderes do Reino do Vazio. Ordem da Serpente Negra. Eram essas habilidades que ele precisava usar para atualizar suas árvores de habilidades para o próximo nível. Havia uma grande quantidade de magos do Reino do Vazio na batalha sangrenta que acabou de ocorrer, dando-lhe dezenas de livros de habilidades, do Void Rank e um total de 9 habilidades Void mais que vieram dos combatentes mais poderosos no campo de batalha.
A coleta de todas essas habilidades tornou possível para ele usar outros 5 pontos de habilidade em uma das habilidades recém-obtidas no Void Rank, maximizando sua proficiência enquanto ele sacrificava essa habilidade para levar Blood Lord para o Void mais nível. Ele observou o painel de estatísticas com muita atenção enquanto a classificação de Lorde de Sangue passava de vazio para vazio, mas sem sequer mudar de nome. A única coisa que mudou foi o número de pontos de habilidade necessários para ele abrir o próximo caminho da árvore de habilidades, depois que ele atendeu aos requisitos. Void mais Blood Lord 30-45 avos, uma técnica que somente aqueles com as formas mais puras de sangue podem usar. 2 árvores de habilidades para evolução são possíveis uma vez alcançados pontos suficientes e um requisito básico de 2 habilidades de sacrifício de nível equivalente, maior que Vampiro Ancião, conduz o Lorde de Sangue em direção ao caminho de um governante, ganhando habilidades voltadas para liderar a raça de vampiros. Maior que King of the Ancients conduz o Blood Lord em direção ao caminho dos Ancientes, despertando as qualidades encontradas apenas nas mais fortes das raças antigas. Os olhos de Noah brilharam no movimento silencioso do navio de guerra primordial enquanto ele observava os detalhes dos próximos caminhos da árvore de habilidades do Senhor de Sangue. Ancião vampiro ou parente dos antigos, o que seria? Ele sorriu porque já sabia sua escolha imediatamente enquanto lia a descrição, seus pensamentos já se movendo enquanto ele enviava o comando para adicionar os pontos de habilidade necessários e preparar 2 das habilidades Void mais recém-obtidas para serem sacrificadas, seus olhos ansiosos para o que o grande futuro traria. Fim do capítulo. Capítulo 355. Como se não bastasse. Claro, a escolha foi simples quando considerando que Noah tinha a linhagem do próprio progenitor vampiro, a necessidade de habilidades que ajudariam a liderar a raça dos vampiros não sendo útil para ele, já que ele tinha o poder final sobre eles apenas com sua linhagem. O que ele buscou, foi o caminho que falava sobre as raças antigas. Seus olhos brilharam quando ele ativou Ocultação do Destino e continuou usando Origem Única, para garantir que nada suspeito fosse descoberto pelos Celestiais no navio de guerra principal. Ele assistiu com antecipação enquanto 2 das habilidades Void mais recém-obtidas dos numerosos magos Void Rank que ele havia derrubado desapareciam, enquanto uma nova extensão aparecia na árvore de habilidades espetacularmente projetada que era o Senhor de Sangue. Alma, Senhor do Sangue, 45-45 avos, uma técnica que somente aqueles com as formas mais puras de sangue podem usar. É Ancient Blood Magic que inclui as habilidades Dawn of the Blood Lord, 5/5, Blood Word, 5/5, Drain Life, 5/5, e Nightmarish Descent, 5/5. Maior que King of the Ancients, 0/60, Ancient Blood Sion, 0/5, Ancient Blood Clone, 0/5, Convocar os Antigos, 0/5, Blood Raid, 0/5. Ancient Blood Sion, assuma a forma de um descendente de sangue e faça chover destruição sobre aqueles que se opõem a você. Esta forma permite que você cure 5% de todo o dano causado e recebido, aumente o dano físico e elemental em 30%, bem como aprimore todas as habilidades do Lorde do Sangue em 5%. Ancient Blood Clone, o usuário pode criar um clone usando Origin Blood. Este clone ficará conectado ao usuário como se fosse uma extensão de seus próprios membros. O clone só pode exibir 10% das habilidades do original. Convocar os antigos, seu chamado viaja pelo espaço e pelo tempo enquanto você invoca os antigos que estão ligados pelo sangue. Limite, 1 Enchant. Blood Raid, uma tempestade destrutiva de sangue começa a girar com você no centro, enfurecendo-se com a capacidade de desintegrar todos os inimigos presos dentro dela. Área afetada 50 metros. Noah olhou para as adições estupendas à árvore de habilidades do Lorde de Sangue, que aprimoraram ainda mais as habilidades anteriores e também adicionaram novas habilidades que ele estava olhando com alegria. Deixando de lado a habilidade de transformação que era o Ancient Blood Sion, ele ganhou ainda outra habilidade de invocação, e esta lhe permitiu convocar os seres chamados antigos.
O limite atual disso era 1, mas esse número sem dúvida aumentaria quando ele começasse a injetar pontos de habilidade nele. A outra habilidade digna de nota era Fúria de Sangue, pois parecia ser uma área de habilidade de ataque extremamente poderosa, e ele mal podia esperar para ver a habilidade funcionar com seus próprios olhos sempre que tivesse a chance de experimentá-la. Mas a habilidade que o deixou mais feliz foi a habilidade Enchant Blood Clone. O uso de uma habilidade como um clone pode parecer medíocre para outros, especialmente quando este clone só seria capaz de exibir uma porcentagem das habilidades do original. Mas para Noah, esta foi a habilidade mais importante resultante desta atualização, uma da qual ele já podia ver enormes implicações. Seu olhar tornou-se ponderado enquanto seus pensamentos se moviam rapidamente, muitas possibilidades sobre como utilizar essas habilidades recém-adquiridas e como elas se alinhavam com as dicas que ele recebeu de Fat Traverser. Em poucos segundos, vários planos foram definidos em sua mente enquanto ele se concentrava nas palavras brilhantes de Enchant Blood Clone no painel de estatísticas. Ele mudou seus pensamentos quando 5 pontos de habilidade foram rapidamente adicionados à habilidade, o número na descrição mudou drasticamente como resultado. Enchant Blood Clone, o usuário pode criar um clone usando Origin Blood. Este clone ficará conectado ao usuário como se fosse uma extensão de seus próprios membros. O clone só pode retratar 60% das habilidades do original. Ele olhou para a habilidade, pois atualmente ela poderia criar um Enchant Blood Close que seria capaz de exibir mais da metade de seu poder. Quando ele pensou sobre essa limitação enquanto colocava suas chamadas habilidades em consideração, Noah não pôde deixar de sorrir, pois sabia que não haveria nada com que se preocupar. Seu olhar endureceu no momento seguinte enquanto ele se preparava para fazer algo ousado, sua atenção colocada na habilidade Ocultação do Destino, bem como na Origem Única, do progenitor vampiro, certificando-se de que ambas as auras de ocultação cobrissem seu entorno como ele lançou Clone de Sangue Antigo. O movimento de mana que só ele podia sentir irrompeu quando ele sentiu um minúsculo pedaço de si mesmo se destacando dele, disparando para fora de seu corpo rapidamente e saindo como uma gota de sangue vermelho extremamente escuro. A densa gota de sangue brilhava com um brilho único, pois vinha de sua própria origem, seu olhar só sendo capaz de observá-la brevemente antes de começar a se expandir e aumentar rapidamente. Ele observou com cuidado e fascinação enquanto essa única gota de sangue gradualmente se transformava em uma figura vermelha nua que gradualmente parecia ganhar ossos, músculos e pele, assim que uma imagem extremamente arrojada de si mesmo estava sentada à sua frente. Foi uma sensação estranha e misteriosa quando ele sentiu sua consciência dentro de ambos os corpos, sentindo ambos os olhos olhando para si mesmo enquanto realizava alguns movimentos simples. As habilidades de aprimoramento da mente, como pensamento paralelo, logo entraram em ação para permitir que ele pensasse com clareza enquanto controlava seus agora 2 corpos. O clone tinha a imagem de seu corpo original como Noah, não a imagem de Crixus como ele era retratado atualmente. Ele olhou brevemente enquanto acenava com a cabeça para esse ser diabolicamente bonito diante de seus olhos, pois não pôde evitar soltar uma risada. A realização era aparente em seus 2 rostos quando o clone acenou com as mãos, um manto vermelho cobrindo seu corpo e no segundo seguinte, desapareceu em partículas de luz. Ele reduziu a mana que estava continuamente colocando em Ocultação do Destino e Origem Única, pois na sala em que estava, a mesma calma continuou. Enquanto estava em uma região distante através da vastidão do espaço, a figura de Noé apareceu acima de uma grande terra espiritual que flutuava de forma estável nos céus de um inferno de fogo. Um ser estava em um navio de guerra principal voltando para as terras dos celestiais, outro ser acabara de se teletransportar para o primeiro reino do inferno. Como se um deles já não fosse ridiculamente dominado o suficiente, Noah agora teria 2 deles se movendo pela galáxia novos enquanto planejava se mover com eficiência monstruosa. Se seus inimigos tivessem descoberto esse avanço, eles chorariam enquanto gritavam injustiça, pois o futuro seria ainda mais tumultuado. Fim do capítulo.
Capítulo 356 Progresso, planos chocantes. À medida que sua consciência continuava a se familiarizar com a sensação de controlar dois corpos, o original continuou seu caminho na nave de guerra principal em direção à sétima estrela celestial, enquanto o antigo clone de sangue se teletransportava para o primeiro reino do inferno. Seu corpo original ainda teria que ser o principal com o qual ele se movia ao se associar com os celestiais porque, como a habilidade, clone de sangue antigo, descrita, o clone era uma extensão de si mesmo, semelhante a um membro. Ele poderia observar seu painel de estatísticas e todas as suas habilidades através dos olhos do clone, bem como fazer qualquer outra coisa que seu corpo original pudesse fazer. Ele continha apenas uma parte de sua origem que era capaz de usar sua força, embora ele tivesse que testar exatamente até que ponto poderia utilizar esse clone, pois havia algumas coisas para ter certeza. Ele teve que primeiro confirmar as habilidades do clone no que diz respeito à sua força e capacidades, bem como a utilidade em ajudá-lo a aumentar a proficiência de suas habilidades. Ele estava pensando em todas essas coisas quando seu clone começou a espalhar sua consciência para a terra espiritual e a terra em chamas estranhamente calma que normalmente era cercada por infernais, mas atualmente estava cheia de numerosos mortos-vivos que vigiavam ordenadamente. Sua intrusão acima dos céus da terra espiritual foi notada pela primeira vez por Barbatos, apenas para ser seguida mais tarde pelo abominável imperador Lish que estava a dezenas de quilômetros de distância, seus sentidos apenas captando a aura distinta de seu mestre enquanto deixava para trás um corpo de alto nível. Bonnie Dragon e Undead Phoenix para patrulhar os céus onde a terra espiritual estava flutuando. Barbatos detinha a maior força entre aqueles que o seguiram, seus sentidos o captaram na mesma época em que Noah encontrou relaxando em um campo de plantio nevado que estava repleto de inúmeras frutas e ervas medicinais junto com a Fênix Imperial. Os dois estavam em suas formas humanoides, vestidos simples e finos cobrindo-os enquanto caminhavam pelo terreno de plantas resplandecentes que continham frutas brilhantes, estendendo a mão e colhendo-as para apreciá-las como desejassem. Quando combinado com a essência abundante na terra espiritual, era uma cena paradisíaca de diversão que poucos teriam a chance de encontrar. Barbatos sente sua aura primeiro quando ela olha para cima e dispara para o ar, a Fênix Imperial seguindo logo atrás, já que estes foram alguns dos poucos precursores que permaneceram no primeiro reino do inferno enquanto outros estavam no submundo. Barbatos olhou para ele com um sorriso travesso enquanto ela gritava: "Peixinho, pensei que você ficaria preso com os celestiais por meses. Eles já te deram uma folga?" Noah sorriu ao ver a Fênix Imperial também próxima e acenou com a cabeça em direção a ele, descendo para a terra espiritual com eles enquanto lhes contava a verdade chocante de que o corpo que eles estavam vendo atualmente era apenas um clone. Barbatos apenas balançou a cabeça enquanto dizia depreciativamente: claro que é, como se você já não fosse louco o suficiente." Enquanto a Fênix Imperial apenas olhava para Noah com olhos brilhantes. Ele gostou da companhia de pessoas que não eram celestiais enquanto descia para a terra espiritual e acompanhava o progresso de todos, o que era no mínimo chocante. Para aqueles que permaneceram na terra espiritual e usaram o espaço de tempo ridiculamente incrível, eles foram capazes de praticar suas habilidades e aumentar suas proficiências rapidamente neste período de 30 dias que na verdade foi mais do que alguns meses, dependendo de quanto tempo eles estavam, o espaço-tempo. Eles não tinham a mana quase ilimitada de Noah, então é claro que não treinavam dia e noite. Mas eles trabalharam arduamente enquanto passavam meses no espaço do tempo aumentando a proficiência de suas habilidades, utilizando totalmente a proporção de 1:20 da manhã, pois obtiveram enormes ganhos, mesmo considerando suas habilidades. Noah foi o único discrepante que poderia abusar do espaço de tempo ao máximo, mas seus precursores foram capazes de utilizá-lo junto com o uso de pontos de habilidade para ter muitas de suas classificações e árvores de habilidades no auge do Sun. Para os seres normais, esta era uma taxa rápida de progresso, embora possa parecer um ritmo de tartaruga quando se leva em conta a velocidade de Noah,
e quão rapidamente ele teria crescido se tivesse passado um mês inteiro no espaço temporal que agora tinha a proporção de 1h20 da manhã. Por enquanto, os arautos só precisavam de mais algumas combinações antes que pudessem empurrar suas habilidades de forma estável de santo para o Rank Void. Mas, era aí que Noah entraria para causar um aumento explosivo em sua força, já que depois de uma luta recente com centenas de milhares de magos, ele obteve para si vários núcleos, que seriam capazes de trazer muitos deles de seus ranks transcendente ou santo e permitir que eles entrem de forma estável no reino do vazio. Isso teve um significado ainda maior para Noah quando se tratava das feras da terra espiritual, já que o salto deles do santo para o vazio teria um significado estupendo por si só. Quando ele partiu para a 7ª estrela celestial há um mês, o pinguim imperador foi a única besta a ter entrado no rank santo, onde muitas outras bestas precisavam alcançar o mesmo rank antes das qualificações para atualizar a terra espiritual para o próximo nível foi atendido. No período do último mês, muitas outras dessas feras entraram no Reino Santo, cumprindo o requisito de atualização para o próximo nível. Mas Noah não iria apenas parar por aí, já que os muitos núcleos e presentes que ele obteve do mundo dos magos seriam focados nessas feras enquanto ele planejava aumentar diretamente o nível da terra espiritual em 2 de uma só vez. Ele empurraria essas feras para o rank do vazio com força, pois queria ver por que Fat Traverser considerava a terra espiritual uma das 3 coisas que ele poderia usar atualmente para empurrá-lo para seu destino ideal. A árvore de habilidades do Senhor de Sangue tornou possível para ele criar um clone, que teria seus próprios usos estupendos com o passar do tempo. Agora, ele queria atravessar o véu da utilidade contínua da terra espiritual enquanto planejava aumentar sua classificação de forma dominadora em 2 níveis ao mesmo tempo. Isso desafiava o bom senso e não era algo que outra pessoa pudesse fazer. Mas ele queria e tinha capacidade para fazê-lo, então ele o faria. Fim do capítulo. Capítulo 357 Nivelamento de Poder. Noah enviou uma mensagem telepática para o pinguim imperador e os outros precursores que ainda estavam no submundo. Eles ficaram confusos com esta mensagem, mas a seguiram mesmo assim, pois deixaram para trás as coisas que estavam fazendo e logo começaram a aparecer na camada subterrânea da terra espiritual, onde um portal vermelho estava estável. A figura do pinguim imperador ficou em êxtase ao sentir a familiar assinatura de energia do mestre da terra espiritual, sua figura se teletransportando para o local onde Noah estava com Barbatos e a Fênix Imperial enquanto seu bico se abria em estupefação. Mestre! O pinguim arrogante ficou chocado porque tinha acabado de observar seu mestre causar destruição em um mundo primordial não muito tempo atrás, e sabia que deveria estar cercado pelas poderosas forças dos celestiais o tempo todo. Noah acenou com a cabeça em direção ao pinguim com um sorriso enquanto os outros entravam gradualmente, aqueles que estavam treinando no espaço temporal da terra espiritual e aqueles que estavam derrubando infernais à distância, todos retornando enquanto ele repetia suas circunstâncias ainda, de novo. Infiltrou-se com sucesso em uma força louca e poderosa enquanto adquiria habilidades que permitem até mesmo fazer um clone. Temos que comemorar. O turbulento Kazuhiko retornou enquanto dava um abraço de urso em Noah e convocava uma celebração antes de qualquer coisa, Noah ponderando um pouco antes de concordar, pois relaxaria um pouco sua mente antes de realizar as atualizações estupendas. Peixinho, você pode preparar algo para nós? Já faz um tempo que não provei algo remotamente tão bom quanto a comida que você prepara. Barbatos olhou para ele com olhos brilhantes enquanto ela gritava, fazendo com que um sorriso se formasse no rosto de Noah enquanto ele olhava para o Rank A Cookie, que ele não usava há algum tempo. Ele concordou com seus pedidos enquanto sua figura se teletransportava para os mares de seu mundo natal para pegar rapidamente algumas iguarias na forma de peixes do fundo do mar. Ele rapidamente apareceu no mundo das feras também, agarrando a rainha congelada e a guarda das sombras que sempre esteve com ela desde então. O processo não demorou mais do que 5 minutos quando ele retornou à terra espiritual, com numerosos peixes do fundo do mar em seu espaço expansivo, e o rosto confuso da rainha Adelaide acompanhando.
Um fogo logo foi incendiado quando Noah olhou para a habilidade Cook, colocando 5 pontos de habilidade na habilidade de Rank apenas por diversão antes de começar. Um fogo ardente irrompeu depois disso enquanto o aroma de comida que deixaria os governantes com inveja se espalhava por todo o mundo. Terra espiritual. Em menos de meia hora, inúmeras carnes bem assadas estavam prontas para serem devoradas. Até mesmo as calamidades do mar não se sentiam culpadas ao sentirem o aroma perfumado que emanava dos brilhantes peixes do fundo do mar girando acima do fogo fervente. Cavar. Noah gritou enquanto usava a arquitetura para criar uma área de jantar ao ar livre de estilo simples, onde ele expôs os numerosos pratos deliciosos, os muitos seres ao seu redor cavando depois disso, enquanto as próximas horas eram passadas em êxtase, saboreando pratos preparados por um Rank a habilidade que foi aprimorada com skill points. Foi uma experiência surreal para Noah, pois seu corpo original estava se aproximando da 7ª estrela celestial, retornando à morada dos celestiais enquanto outro pedaço dele estava em outro lugar fazendo algo que ele não esperava fazer algumas horas atrás. Ele sorriu com as possibilidades malucas que as árvores de habilidades poderiam trazer à vida enquanto ele se divertia pelas próximas horas, as papilas gustativas do clone sendo nada menos que as originais enquanto ele saboreava suas próprias criações. Ele encerrou esse breve período de relaxamento em poucas horas enquanto seu olhar brilhava enquanto olhava para as numerosas feras alinhadas à sua frente. O pinguim imperador estava no auge do Rank santo, seus irmãos e irmãs já haviam entrado no mesmo Rank no mês passado, já que bestas mais do que suficientes já haviam cumprido o requisito de atualização para a terra espiritual do 7º nível. Mas, ele não pararia por aí. Ele acenou com as mãos em direção às feras enquanto numerosos núcleos de santo e vazio apareciam diante de seus olhos, uma das poucas coisas positivas que saíam do mundo dos magos se mostrando aos olhos de todos ao seu redor enquanto eles olhavam em estado de choque. Outros estavam simplesmente balançando a cabeça depreciativamente enquanto o que eles sabiam ser a norma continuava a ser destruído por este único ser à sua frente. As feras não perderam tempo enquanto seguiam os comandos do mestre da terra espiritual, começando a consumir os núcleos imediatamente enquanto a essência densa da terra espiritual continuava a convergir em torno deles. Estrondo. Noah assistiu de lado com olhos cuidadosos enquanto observava cada minúscula mudança. Em menos de uma hora, o pinguim imperador foi o primeiro a terminar de consumir numerosos núcleos do vazio quando sua classificação foi finalmente empurrada de santo para o vazio. O processo continuou por mais meio-dia, enquanto uma por uma, as feras gradualmente subiam até o pico do Reino Santo e então consumiam mais e mais dos núcleos fornecidos até que chegassem ao Rank do vazio. Este número continuou até passar de 10, onde Noah estava confiante de que seria mais do que suficiente para os requisitos da atualização enquanto balançava a cabeça com um olhar talentoso. Os requisitos para atualizar a terra espiritual para o 7º nível eram ter mais de 5 bestas entrando no Reino Santo, e ele tinha certeza de que a atualização para o 8º nível seria semelhante, se não o número fosse um pouco maior. Olhando para os reinos instáveis das feras que acabaram de romper, e muitos mais ainda continuando o processo de absorção de núcleos e aumentando suas fileiras incessantemente, o rosto de Noah endureceu enquanto ele respirava, sentindo a conexão com o corpo principal e a imensa mana. Estava conectado, seu próximo simplesmente agindo como outro membro enquanto evocava essa mana borbulhante enquanto ele iniciava a atualização da terra espiritual para o próximo nível. Desta vez, ele não pararia apenas em uma atualização, mas também continuaria com a próxima logo depois. Seu olhar olhava para um futuro distante enquanto ponderava os resultados dessas atualizações. Ele sabia que o 7º nível iria desbloquear o espaço da lei, algo que ele ainda não tinha pensado em quão louco seria. Mas qual seria o prêmio por atualizar até o 8º nível? Fim do capítulo. Capítulo 358 Atualização de múltiplos níveis. Na 7ª estrela celestial, o grupo que partiu em direção ao mundo dos magos retornou com rostos revigorados ao cumprir a missão com sucesso. Athena deu um leve sorriso quando eles retornaram para a montanha inquiridora que o grão-mestre Vredral controlava,
o próprio grão-mestre os informou que se encontraria com os outros grão-mestres que supervisionavam seus próprios discípulos e trabalhos na 7ª estrela celestial. Seu rosto era de profundo entusiasmo, pois parecia que a tarefa que ele iria conversar com os outros grão-mestres era de grande importância. Essa sensação de atmosfera só deixou Noah mais curioso sobre o reino celestial que o grão-mestre mencionou, esperando pacientemente para descobrir deste grão-mestre o que esta localização implicaria. Quando se tratava de outros como Vredral, cada um dos grão-mestres da 7ª estrela celestial tinha suas próprias divisões com as quais lidavam, abrindo caminho para uma organização muito bem lubrificada que Noah estava apenas começando a entender. Ele estava na Montanha das Inquirições há apenas um mês, e seus pensamentos o estavam levando a explorar esta estrela um pouco mais nos próximos dias, à medida que ele entendia melhor o domínio dos celestiais. Noah foi tirado de seus pensamentos quando a ainda vibrante Athena falou com ele melodiosamente, seu olhar era de brilho brilhante. Irmão mais novo, por que não refletimos sobre nossa recente batalha com um Spar enquanto esperamos pelo grão-mestre? Eu adoraria experimentar o poder dessas maravilhosas lâminas da libertação, se você não se importa. A princesa da guerra que vivia para a batalha gritou com olhos brilhantes quando Noah se virou para ela, escondendo seus pensamentos enquanto respondia com um sorriso. Claro, vamos. Ele seguiu seu exemplo em direção a uma área pacífica na ampla montanha da Inquirição enquanto satisfazia sua sede de batalha, sabendo que suas próprias habilidades seriam aumentadas à medida que ele continuasse a lutar com alguém que detinha um título tão grandioso como a Princesa da Guerra. Enquanto seu corpo principal havia começado uma luta na 7ª estrela celestial, seu clone estava usando ainda mais mana através das estrelas no primeiro reino do inferno enquanto supervisionava uma atualização estupenda. Nos céus ardentes do primeiro inferno, uma aurora colorida se espalhava enquanto a expansiva terra espiritual explodia com numerosas luzes místicas. A essência convergindo para esta ilha flutuante estava se tornando tão espessa que quase se sentia como se pudesse agarrá-la. Ao lado, o imperador, Lixe Abominável, retirou muitas das forças da legião morta-viva enquanto patrulhavam as terras em chamas e os céus ardentes do primeiro inferno, parando qualquer infernal que avançasse nos perímetros externos, pois eles não queriam quaisquer perturbações que cheguem ao seu mestre. Numerosos dragões de ossos, fênix mortos-vivos e espectros flutuavam pelos céus ao redor da terra espiritual enquanto uma aurora de cores continuava, até atingirem um crescendo que explodiu para fora. Estrondo. Os céus tremeram quando Noah confirmou que a terra espiritual havia sido atualizada com sucesso para o 7º nível, verificando os requisitos da atualização para o próximo nível quando viu que 10 bestas nasceram na terra espiritual para terem alcançado o posto de vazio. Ele sorriu quando seus preparativos estavam corretos, a essência que ele pôde acessar com o corpo do clone ressoando mais uma vez enquanto ele usava gerenciamento de terra espiritual para iniciar outra atualização de níveis segundos após a conclusão. WAA. A essência do primeiro reino do inferno que estava gradualmente se acalmando tornou-se selvagem mais uma vez enquanto ridiculamente, convergia ainda mais para a terra espiritual, uma convergência mais densa ocorrendo desta vez em torno de algo estupendo repetido mais uma vez. Os precursores que observavam esse processo paralelamente, na verdade, não se sentiam mais chocados, as coisas que observavam Noah fazer com tanta frequência se tornavam cada vez menos as ações malucas que pareciam, à medida que agora se tornavam a norma. O processo de convergência da essência para a terra espiritual se repetiu mais uma vez enquanto tanto o mana nos arredores quanto o próprio mana de Noah continuavam a ser sugados para a massa de terra flutuante, o resultado desta vez ainda mais significativo quando terminou, um anel circular azul de luz disparou da terra espiritual ao anunciar a chegada de algo grandioso. O proprietário desta magnífica terra espiritual era quem mais estava ansioso para ver os resultados desta atualização, pois rapidamente abriu o painel de estatísticas e olhou em Gerenciamento de Terra Espiritual. Gerenciamento de Terras Espirituais. Planalto Congelado 8. Bestas, FXXX, IXXX, DXXX, CXXX, BXXX,
AXXX, SXXX, Epic 15.285, Lendário 3.286, Mítico -1432, Fantasmal 345, Transcendente 99, Sun 14, Void 13. Plantas árvores de queda branca, videira da neve, centeio sagrado, melão pigmeu, caqui de fogo gelado, frutas da fênix de gelo, espírito do ártico, angélica congelada, regal flora, pedra fria de quilim, quiabo ressonante. Disponível para plantio, flora ártica, king escolard, atramire, fenton uberi. Características: regulação de tamanho, desbloqueado, movimento, desbloqueado, âncora, desbloqueado, impulso ao redor, desbloqueado, arquitetura, desbloqueado, barreira congelada, desbloqueado, manobras ofensivas, desbloqueado, dilatação do tempo, desbloqueado, caçador de tesouro, desbloqueado, viagem interestelar, desbloqueado, espaço jurídico, desbloqueado, forja do ferreiro, desbloqueado, divisão, bloqueado, e-mail protegido, cerquilha %, cerquilha $%, bloqueado. Condições de atualização: 10 mais bestas terrestres espirituais no nível alma, um pequeno núcleo mundial. As novas adições obtidas com a atualização da Terra Espiritual para o 8º nível foram claramente apresentadas diante de seus olhos, com os recursos rotulados como Law Space e o novo recurso chamado Blacksmith's Forge que foi obtido a partir da atualização do 8º nível fazendo seus olhos explodiram de excitação. Algo ainda mais ridículo que ele viu no final de Gerenciamento de Terras Espirituais, foi a condição de atualização para o 9º nível da Terra Espiritual. Afirmou que, além da condição usual de bestas alcançando o próximo posto, um núcleo de um pequeno mundo era necessário. As implicações deste requisito eram tão grandes que mesmo a imaginação mais selvagem de Noah não poderia fantasiar sobre o que exatamente resultaria de uma atualização que exigisse o núcleo de um mundo. O significado das ações que ele teria que realizar se quisesse realizar essa atualização futura só lhe ocorreu um segundo depois. Mas, ele deixou esses pensamentos de lado por enquanto olhava para os novos recursos que foram respectivamente chamados de Espaço da Lei, e o ainda mais dominador chamado Forja do Ferreiro. Fim do capítulo. Capítulo 359 Espaço Jurídico, Forja do Ferreiro. A primeira coisa que Noah observou foram os detalhes do Espaço da Lei na aba Gerenciamento da Terra Espiritual. Espaço da lei, campos contendo uma maior concentração de leis específicas podem ser criados, garantindo maior velocidade de compreensão a todos que se cultivam dentro deles. Espaços atualmente desbloqueados: água, fogo, terra, ar. Espaços trancados: tempo, espaço, luz, escuridão, destino, caos. Seus olhos brilharam ao ler os detalhes simplistas dos recursos chamados Espaço da Lei, vendo seus estupendos usos no futuro, mas seu coração doía pelo fato de que ainda não tinha o espaço que tratava das leis supremas como a lei do destino desbloqueado. Ele olhava para o futuro, pois faria o que fosse necessário para elevar os níveis da terra espiritual até que os impulsos mais inacreditáveis fossem desbloqueados. Ele colocou sua atenção ao lado do recurso chamado Forja do Ferreiro e ficou ainda mais surpreso. Forja do Ferreiro, uma forja única criada com o propósito de fundir os itens mais refinados. O nível do item criado será refletido nos materiais fornecidos. Um item singular ou um conjunto de itens pode ser criado. Uma imensa produção de energia é necessária para usar a forja. Classificações de itens atualmente fabricáveis: santo, vazio, tesouro supremo. Bloqueado, cerquilha, e-mail protegido, dólar tesouro. Um tremor passou pelo coração de Noah enquanto ele lia as descrições dos recursos recém-adicionados da terra espiritual, a forja do ferreiro sendo a mais única que ele poderia não espere para experimentar. Atualmente, ele não estava cultivando nenhuma das leis que seriam impulsionadas pelos espaços de lei disponíveis, e ele utilizaria esse recurso ao máximo quando os espaços de lei de classificação mais alta fossem finalmente desbloqueados.
Ele tinha algumas porcentagens na lei da água e na lei do espaço, mas muitas de suas habilidades não eram voltadas para elas atualmente, e ele não tinha algo tão profundo quanto discípulo do destino, que lhe permitisse atrair o único. Linhas do destino. Quando se tratava de itens, além dos tesouros supremos como o tridente do mar que ele raramente usava em grandes lutas, seu uso havia diminuído gradualmente para ele, já que seu corpo quase sempre teria defesas mais que suficientes para que uma armadura se tornasse nula. Em alguns casos, até mesmo suas próprias habilidades, como as habilidades em Fates Guardian, fornecem suas próprias armas e armaduras que são capazes de causar danos tremendos e, ao mesmo tempo, protegê-lo de danos. Assim, ele sabia que itens do Renki Santo ou do Vazio seriam bastante inúteis para ele, mas isso não significava que não seriam extremamente úteis para suas forças. Nem todos tinham a capacidade de manter passivamente as habilidades defensivas ativas o tempo todo com sua mana ilimitada, então os itens ainda mostrariam extrema utilidade para eles. Quanto ao próprio Noah, apenas algo como um tesouro supremo poderia aumentar ainda mais suas habilidades, já que quase sempre possuíam sub-habilidades que aumentavam fortemente seu poder de batalha. Ele respirou ao perceber que tinha muitas coisas para fazer, seus sentidos varrendo a ampla terra espiritual para observar as inúmeras mudanças, à medida que a essência que emanava da massa flutuante de terra era palpável. Parecia um refúgio para aumentar o poder, pois ele tinha certeza de que qualquer ser normal despertaria instantaneamente no momento em que pisasse nesta terra espiritual. Ele deixou seus pensamentos de lado enquanto delineava o que deveria fazer enquanto seu corpo principal continuava se movendo na 7ª estrela celestial. Ele teve que verificar as plantas recém-disponíveis e começar a espalhá-las por vários campos, ele teve que observar o funcionamento do espaço da lei, a forja do ferreiro, e então finalmente começar a tarefa de treinar as proficiências de suas árvores de habilidade no tempo. Espaço da terra espiritual. Havia inúmeras coisas para cuidar, mas ele se sentiu cheio de energia enquanto descia em direção à terra espiritual, os precursores seguindo seu exemplo enquanto exploravam esta massa de terra flutuante paradisíaca novamente mais uma vez. Na 7ª estrela celestial, Noé e Atena, respirando pesadamente, estavam fazendo uma pausa ao lado da margem de um riacho destruído, numerosos poços e fissuras espalhados ao redor deles por quilômetros na pequena seção da montanha inquiridora em que estavam. Os buracos e fissuras espalhadas por toda parte foram causadas pelos horríveis ataques vindos de Blades of Liberation, o resto da destruição causada simplesmente pelo impacto de sua longarina nas últimas horas. A valente Atena soltou pequenos suspiros enquanto balançava a cabeça de maneira ridícula enquanto olhava para Noah, não acreditando no talento deste ser, pois ele conseguiu resistir ao seu poder mesmo depois de ela ter usado 30.000 linhas do destino. O discípulo júnior na frente dela atualmente tinha um pouco mais de 18.000 linhas de destino, e ainda assim tudo o que ela conseguiu fazer foi finalmente fazê-lo suar enquanto pedia uma pausa, citando a falta de energia como desculpa. Mesmo que eles estivessem trocando ataques uniformemente o tempo todo, Atena tomou isso como sua vitória, já que ela conseguiu drenar toda a energia do irmão mais novo até que ele não pudesse mais continuar. Noah observou o olhar de Atena enquanto utilizava suas habilidades de atuação para reduzir lentamente as respirações rápidas que estava respirando, pausando o treino em andamento onde ele aprendeu muitas coisas enquanto desempenhava o papel de um discípulo mais jovem que não aguentava mais. Obrigado pela luta, irmã mais velha. Atena acenou com a cabeça em direção a ele quando um sorriso apareceu em seu rosto, expressando muito mais emoção enquanto sua guarda caía cada vez mais em torno deste irmão mais novo. Ela olhou pensativamente para ele enquanto dizia lentamente depois disso: "Chame-me de Atena. Vamos diminuir a classificação de Júnior e Sênior por enquanto, pois você parece estar acompanhando, mesmo que eu ultrapasse o poder que você pode efetivamente utilizar. No momento em que você parar de acompanhar, você terá que me chamar de Sênior Irmã de novo." A expressão de um discípulo mais jovem balançando a cabeça orgulhosamente apareceu no rosto de Noah quando ele estava prestes a responder,
suas palavras foram interrompidas quando ele e Atena ouviram as palavras de um certo grande mestre ressoando em suas mentes. Venha para o mosteiro, tenho boas notícias. Sem uma segunda demora, os dois se levantaram da área destruída da montanha em que estavam quando começaram a voar em direção ao pico da Montanha das Indagações. Os imensos danos que causaram já haviam iniciado o processo de cura, pois a imensa essência que cobria a montanha já havia estimulado o crescimento de plantas e vegetação nas áreas destruídas que em breve retornariam à beleza original. Suas figuras foram para o mosteiro, onde o grão-mestre Vredral sentou-se serenamente enquanto acariciava sua barba branca, seu olhar voltado para eles com um aceno de cabeça enquanto eles respeitosamente se sentavam à sua frente. Atena, quanto você sabe sobre o reino celestial? Grão-mestre, tudo o que ouvi ao longo dos anos é como esta é uma terra de imensas oportunidades, e a razão pela qual mantemos o domínio que temos hoje sobre a expansão da luz é por causa deste reino celestial. Atena respondeu rapidamente enquanto seus olhos brilhavam, o grande mestre rindo em afirmação enquanto começava a tecer uma grande história sobre algo no centro da força dos celestiais, ele começou a falar sobre o reino celestial. Fim do capítulo. Capítulo 360. Um vasto reino diferente de qualquer outro. Isso é algo que apenas os grandes mestres têm conhecimento até agora, mas vocês dois estarão jogando na posição central nos próximos meses e é um conhecimento que vocês estão autorizados a ter. A voz do grão-mestre tinha um toque de solenidade quando ele começou, tanto Noa quanto Atena sentando-se respeitosamente na frente dele enquanto seus olhos olhavam para frente, famintos por informações. Muito do que estou prestes a dizer pertence ao reino celestial, um reino que é único em nossa galáxia Novos, e o lugar que permitiu nossa dominação nos últimos milhares de anos. Não são nossos destrutivos worship.ips que podem destruir estrelas inteiras, nem a nossa proficiência em compreender a lei suprema do destino é este lugar chamado Reino Celestial que é a razão pela qual estamos onde estamos hoje. O coração de Noa estremeceu ao ouvir essas palavras, numerosos pensamentos passaram por sua mente enquanto o solene grão-mestre Vredral continuava a falar na frente dele. Isso ocorre porque tudo o que temos, nossas armas, nossas técnicas que nos permitem influenciar o destino, tudo isso veio do reino celestial. Estrondo. Um tremor percorreu o corpo de Noa enquanto ele ouvia com muita atenção enquanto um grande mestre que estava no centro de uma das estrelas celestiais começou a revelar segredos de seus sonhos mais loucos. O reino celestial foi algo que alguns seres poderosos encontraram há milhares de anos, e foram essas figuras poderosas que começaram a explorar este reino e tudo o que ele continha. Sua intrusão neste reino permitiu-lhes experimentar maravilhas nunca antes vistas, concedendo-lhes técnicas inacreditáveis e poder fora de sua imaginação mais selvagem. Ao mesmo tempo, eles compreenderam que era extremamente perigoso. Entre as poucas figuras poderosas que entraram no reino celestial, apenas 3 conseguiram manter suas vidas depois de se aprofundarem demais, seu progresso foi bloqueado pelas mesmas coisas que lhes concederam técnicas e maneiras imensas de utilizar mana que eles nunca pensaram ser possíveis. As coisas que tornaram possível que eles ganhassem força fenomenal e ao mesmo tempo causassem a queda de alguns deles foi o que mais tarde veio a ser chamado de bestas celestiais. Neste momento, o grande mestre ficou em silêncio enquanto olhava para os dois de perto, aparentemente organizando seus pensamentos antes de continuar. São essas bestas celestiais que estão entre as muitas coisas que vocês procurarão quando chegar a hora de os portões do reino celestial serem abertos. Quando os fundadores encontraram esse primeiro gargalo que impediu seus avanços, eles recuaram para os perímetros do reino celestial para recuperar e absorver os tesouros que obtiveram, aumentando seu poder exponencialmente antes de voltarem a explorar cuidadosamente o reino celestial pelos próximos 100 anos. Os seres que o grão-mestre Vredral chamou de fundadores eram as potências que estavam no topo do poder conhecido como celestiais. Eles passaram mais de 100 anos depois de invadir o reino celestial enquanto exploravam as maravilhas dentro dele, bem como os numerosos perigos que ele continha. No 99º ano de exploração, depararam-se com uma determinada área onde quase perderam a vida,
mas passado o perigo foram recompensados com um conjunto de técnicas que os tornaram quem são hoje. Foi neste 99º ano desde que começaram a explorar o reino celestial que os fundadores se depararam com as técnicas que lidam com a lei do destino que lhes permitiriam aumentar rapidamente o seu poder, passando a dominar uma região inteira do vasto Novus Galáxia de onde eles eram, já que sua exploração do reino celestial continuou em alta velocidade. Com a obtenção dessas técnicas poderosas, eles entenderam que, para utilizá-las ao máximo, os usuários precisavam ter uma enorme influência sobre muitos seres. Quanto mais numerosos e mais poderosos, melhor. Nossos fundadores consideraram o benefício que receberam ao usá-lo para a melhoria da galáxia Novus em que estavam, passando a estudar a lei do destino e usá-la para estabelecer um reinado em busca de ordem e equilíbrio. O grão-mestre Vredral terminou estas palavras com um tom profundamente respeitoso enquanto seus olhos estavam perdidos em pensamentos. Noah estava absorvendo todas essas novas informações enquanto filtrava os enormes níveis de preconceito e possíveis mentiras do grande mestre, percebendo que o que motivou a busca do celestial por poder e dominação foram simplesmente essas técnicas e tesouros que eles obtiveram deste reino celestial. Não foi uma necessidade inata de reduzir a ordem natural do caos para onde tudo estava indo, foi porque as técnicas que eles treinaram exigiam que eles tivessem uma influência esmagadora sobre numerosos seres que eles escolheram para expandir seu poder sob o poder, nome de ordem e equilíbrio. O poder que eles continuaram a ganhar ao longo dos anos, tudo isso na verdade retornou a este reino celestial enquanto eles continuavam a explorá-lo todo esse tempo. O grão-mestre voltou ao presente enquanto seus olhos se concentravam em Noah e Atenas, continuando a revelar enormes segredos que poucos conheciam. Nos milhares de anos que se seguiram, os fundadores criaram o poder que veio a ser conhecido como Celestiais, expandindo sua influência e recrutando forças mais qualificadas com o passar dos anos. No 1523º ano de exploração do reino celestial, alguns celestiais recém-recrutados encontraram tesouros com os quais todos vocês estão familiarizados atualmente, a tecnologia conhecida como Prime Worship. IPs e armas ainda mais fenomenais que todos vocês ainda não viram. Mas o que eu quero que vocês dois percebam é que tudo isso foi possível apenas por causa do reino celestial. O que é mais chocante, porém, é que nos anos que se seguiram até hoje, a porcentagem deste reino que nós temos, consegui explorar e mapear, não passou dos 10%. Reticências. Fim do capítulo. Façam o que fizerem, destruam a infâmia e amem aqueles que vos amam. Voltaire.